Graça e paz, irmãos. Jesus Cristo é nosso Senhor. Irmãos, eu vou ler um trecho aqui no Evangelho de João. Eu vou estar utilizando, durante esse vídeo, a Bíblia King James. Está no capítulo 8. É uma passagem muito conhecida, quando a mulher adúltera é trazida ao Senhor. Diz assim: entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras e ao amanhecer ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu, que dizes a respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Olha que curioso, irmão. Eles pegaram a pecadora. A lei de Moisés dizia que quando fosse pego em flagrante adultério devia morrer, mas só que devia morrer os dois. Eu, se fosse Jesus, ia perguntar, mas cadê o que estava com ela? A lei de Moisés diz que os dois devem morrer. Mas Jesus não citou os escritos de Moisés. Curiosamente, ele não usou esse argumento. Ele ficou escrevendo no chão, enquanto eles acusavam. Porque insistiram, versículo 7, porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aqueles que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Eles usaram a palavra escrita, a lei de Moisés, parcialmente, de acordo com os interesses deles, e Jesus ficou escrevendo na terra. E depois que Jesus falou: quem não tem pecado atira a primeira pedra, Jesus voltou a escrever na terra outra vez. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando, um por um, começando pelo mais velho até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir, não peques mais. Esse não peques mais que ele falou aqui é nunca mais cometer pecado. Não é isso que ele quer dizer. Cuidado para você não ser pega nessa situação agora. Porque provavelmente aí você vai morrer, porque eu não vou estar perto para iluminar eles. Então ele não quis dizer que nunca mais você peque. Lute para não pecar, não é isso. Ele só disse para ela tomar cuidado, para ela se cuidar, não ser pega de novo naquela situação, porque se fosse pega, não ia ter outra situação dessa do Senhor estar perto. E Jesus, aí ele vai no 12, falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que ele queria dizer com isso? Que a realidade dos escritos de Moisés, a realidade dos escritos de Isaías, de Jeremias, era ele. Ele é que era a palavra. Eles usavam a palavra para interpretar, para julgar. Como hoje, né? Se usa a Bíblia como um manual de instrução. Né? E não é essa a função.
A função da Escritura é apresentar o Senhor. Isso que ele queria dizer. Eles usaram aquelas Escrituras para acusar aquela mulher. Para acusar ela de pecado, para condenar. Mas Jesus mostrou que ele é que é a realidade dos Escritos. Porque ele diz que aquele que segue a ele tem a luz da vida. Hoje nós temos a luz da vida. Nós seguimos o Senhor. Nós andamos com o Senhor. O Senhor hoje é o Espírito e está na terra, cumprindo o ministério dele de o Cristo Jesus, cumprindo o ministério de dispensar vida. Não só salvar, não só nascer de novo, mas se tornar pessoas adultas, espiritualmente. E essa fase adulta só vem ao desfrutarmos do Senhor que a Escritura fala. Do Senhor que os irmãos que estão à nossa frente falam. Não é do ministério do Isaías, do ministério do Jeremias, nem do ministério de Paulo. É do ministério do Senhor, que é dispensar vida, que é iluminar. Porque ele é a realidade da palavra escrita. Por isso que ele ficou escrevendo no chão. É muito significativo isso. Por 2 vezes cita. Depois ele fala, quem não tiver pecado atire a primeira pedra e volta a escrever. O que prova que ele é a realidade é isso que ele falou. Quem me segue terá a luz da vida. Não é uma questão dos escritos. Hoje não é uma questão da Bíblia. É o Senhor que a Bíblia fala. É esse Senhor que dispensa a vida. A Bíblia não é para julgar se estamos certos, se estamos errados, se pecou, se não pecou, se isso pode, se isso não pode. É uma questão de ir ao Senhor para receber luz. Porque Ele é a realidade dos Escritos. Vamos ler Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, Senhor Jesus. Diz assim no 11, diante disso esforcemos-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O 12, porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de que qualquer espada de 2 gumes. Capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar conta. Então a palavra de Deus hoje é o Senhor. Os escritos nos apresentam o Senhor. O Senhor é a realidade dos escritos. O Senhor é a realidade dos escritos. É aos olhos dele. Por isso que fala que é capaz de dividir juntas e medulas, porque ele é a luz do mundo. Ele é a nossa luz. A luz da vida está em nós. A vida dele nos ilumina. E mostra as nossas intenções do coração. Aquelas pessoas levaram aquela mulher lá, a mulher, coitada, ela era só um objeto político, para eles poderem condenar o Senhor. Eles queriam era condenar o Senhor, para isso eles sacrificavam aquela mulher tranquilamente, desde que eles estavam usando a Escritura, mas que eles queriam pegar o Senhor. A intenção do coração, o Senhor sabia. Então a palavra de Deus, por isso que o Senhor ficou escrevendo no chão, porque a palavra de Deus hoje é uma pessoa.
No Apocalipse 19, de 13 a 16, Apocalipse 19, de 13 a 16, nós vamos ter a mesma situação. Apocalipse 19, de 13 a 16. Vou ler desde 11. Então olhei, esse é João. Olhei, e eis que vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e sua cabeça há muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Está vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é a Palavra de Deus. Então aquele de que as Escrituras falavam, que o Velho Testamento falava, chegou. Ele se encarnou. É ele agora que é a Palavra de Deus. É ele que é o falar de Deus para nós. A ele nós devemos ir. Não podemos impedir as pessoas de ir ao Senhor. Nessa versão aqui, no capítulo 7, ele fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não os impeçam de vir a mim e beber. Então a nossa função é não impedir que as pessoas vá a Cristo. É mostrar a fonte que é Cristo. E não o ministério de Paulo, nem o ministério de Apolo, nem o ministério de João, mas sim o ministério do Senhor. É ele que é a palavra, ele que é o verbo de Deus. As Escrituras hoje nós lemos para ir ao Senhor. Elas em si, os escritos em si, não podem fazer nada por nós. Agora, a pessoa que a Escritura fala, esse é tudo para nós. Então, o que nós temos que a nossa prática diante dos irmãos que estão em dificuldade, que comete pecado? A misericórdia. A misericórdia. Porque eu fui alcançado por misericórdia, pela misericórdia do Senhor. Eu devo exercer a misericórdia também para os irmãos. Essa é a realidade da palavra. Essa é a realidade do Senhor. Ele que é essa palavra. Amém, amados? Vou continuar no outro vídeo agora, tá? Daqui a pouco. Jesus Cristo é o nosso Senhor.